Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um programa Chá da Tati, mais uma segunda-feira que a gente está junto. E hoje o meu papo vai ser com o Fábio, que é Fábio José Gonçalves. Acertei. Falo para vocês porque o Fábio teve a gentileza de estar conosco hoje de última hora. Nós tivemos a pessoa que eu ia entrevistar, teve um problema, não conseguiu vir. E aí, para não repetir nada para vocês, a gente chamou para ele estar aqui com toda a gentileza do mundo. Ele veio para atender, para a gente bater um papo e falar sobre mais algumas ferramentas que a gente não tinha falado antes com vocês. Então, meu papo hoje é com o Fábio. Oi, gente, bem-vindos. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que todas as vezes que a gente está vindo conversar aqui no Chá da Tati, eu tenho falado sobre saúde mental, sobre terapias, e uma coisa que eu tenho me cobrado muito é como que eu vou colocar isso em prática, certo? Por conta disso, eu fui atrás, a gente conversou com algumas coisas aqui da cidade, eu estava falando sobre obesidade, sobre peso, plus size, sobre a gente ter a saúde em dia. E aí a Ideal Fit, que é uma academia aqui da região, para quem conhece, ela fica ali no CRIO, né, ali na Luciano de Bona, lá onde tem o Mercado CRIO. E eu conversei com o Zé, conversei com a Rayana, sobre esse projeto, de tudo que eu falar aqui, eu tentar colocar em prática, eu tentar trazer para vocês da melhor forma, para que a gente juntos consigamos, né, melhorar aí a nossa qualidade de vida. Então nós fizemos um desafio de trabalhar com esse corpinho meu, esse pequeno corpinho, para que a gente consiga fazer um trabalho e atingir um local de saúde, um local gostoso. Esse desafio foi aceito pela Ideal Fit, eles me propuseram como fazer, mas eles estenderam. Não sou só eu, a BSTV vai com 3 apresentadores da casa. Eu, Tatiana Neves, Kristen Charles do Namira e Thaís de Jesus, que é apresentadora da Central do Empreendedor e também conversa com vocês ali no Semana. E outra coisa, nós 3, a gente topou o desafio de cuidar da saúde e trazer para vocês relatos. Então, de vez em quando, a gente vai trazer uns vídeos para vocês de como vai ser esse processo. Então já estejam prontos para poder nos assistir. Então, Ideal Fit, bem-vindos aqui ao programa Chá da Tati, tá certo? É isso. Vamos lá. Tô ansiosa, preocupada, mas vamos junto. Vou conversar com o Fábio, porque ele aqui tá ouvindo essa história e sabendo do que, nossa... A gente vai falar sobre medicina chinesa, aqui tá para vocês no GC, mas a gente vai passar só, né? Assim, tem muita coisa. Então, Fábio, vamos começar assim. Programação neurolinguística, medicina chinesa, homeopatia, entre outras coisinhas mais. Sim. Seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigada mesmo. E eu queria que o senhor se apresentasse, dissesse um pouquinho de quem é você e o que você faz. Primeiramente, muito obrigado a vocês que estão me vendo, a oportunidade de estar aqui na nossa cidade, tentando falar sobre alguns assuntos importantes que fazem a diferença na nossa vida, né? Eu sou um buscador, eu sou médico, Dr. Fábio, né? O José Gonçalves, eu sou homeopata, acupunturista, sou trainer em programação neurolinguística. E, na verdade, o meu trabalho integra tudo isso, né? Eu costumo dizer que o ser humano é um todo, né? Acho que hoje em dia a nossa linguagem é saúde integral, né? E dentro dessa saúde integral a gente vai procurando ver quantos elementos podem ajudar e a sabedoria que existe nisso. A medicina chinesa, mais de 3.000 anos aí caminhando e permeando o nosso ocidente de uns bons anos para cá, hoje bem mais conhecida, né? A homeopatia também, remontando ao século passado e outros tantos, e a neurolinguística até mais recente, se eu pudesse colocar isso. São 3 pontos, mas que dentro disso tudo eu procuro juntar, né? Procuro mostrar que as ferramentas são úteis e que a gente hoje dispõe de ferramentas. Inclusive, quando eu coloco isso, os tratamentos oficiais, sim, que são muito importantes, por exemplo, né, num momento como esse que a gente vive. Enfim,
Minha vida é isso, né? Eu procuro atender as pessoas com uma ferramenta ou outra, eventualmente integro e, na medida do possível, ajudá-las. Esse sou eu. Então, eu fiquei muito contente de que quando houve esse convite de última hora da gente começar a conversar, porque parte da minha vida eu fiz bem de longe, tratamento, fiz aula de quick massage, fiz aula de massagem terapêutica, e eu passei pelos meridianos, que quase ninguém sabe o que são. Então, eu não, é claro que eu quero abranger os outros assuntos, e falar de meridiano não dá para ser simples assim, né? Porque são mapas e tal. O senhor consegue falar um pouquinho do que é o meridiano rapidinho, tipo que são mapas no corpo? É possível? Tudo bem, alguma pinceladinha a gente pode. Uma pinceladinha, pode? Esses assuntos são extensos. Eu diria assim, são linhas de energia que percorrem, sim, que os chineses identificaram. Há mais de 3.000 anos, elas foram, vamos dizer assim, mapeadas e têm uma relação com funções dos órgãos, de um grupo de órgãos internos, né? São linhas de energia. Então, por exemplo, nós temos uma linha, um meridiano do fígado, por exemplo, um meridiano do rim, um meridiano do coração. Eles mantêm uma ligação com o órgão, mas traduzem num movimento de energia que circula no nosso corpo, né? Entre as técnicas chinesas, a acupuntura, o tai chi chuan, movimentos diversos, fazem com que esses movimentos se estruturem e ajudem na saúde. A grosso modo, essas linhas são usadas, existem no corpo humano, e é ali que residem os pontos de acupuntura, onde eles são estimulados e onde é feito os movimentos para que a saúde se recomponha, né? Sempre a busca é um equilíbrio, tá certo? Então, baseado nessas linhas de energia, é que os tratamentos são feitos. E é preciso até esclarecer que eu sou médico, né? Tenho formação como médico convencional, obviamente. Então a gente faz sempre uma ponte até entre a alteração oficial da ciência e mais a alteração energética na medicina chinesa. Então é pelos meridianos que a gente faz o tratamento, equilibra e às vezes junta as forças. Então eu vou tentar não confundir, mas aí eu vou te perguntar o seguinte. Falando sobre a medicina chinesa, quando a gente consegue identificar algumas coisas que a gente sente porque o corpo fala. Isso. Então, vamos colocar um exemplo. E eu posso estar falando bobagem, gente, então ele me corrige, porque a gente vai começar esse papo, depois eu já disse que ele já é da casa, vai ter que voltar outras vezes. Já está claro para os senhores? Já. Já estamos juntos? Já fui intimado. Então tá bom. Eu não sei se pode juntar, e até você pode explicar para a gente se a gente separa isso, tá? De acordo com a minha pergunta. Quando eu falo em meridianos ou acupuntura, a gente tem o símbolo, só para vocês lembram do símbolo Yin Yang, que é o símbolo do Tao, né? Disso, que tem o lado nosso esquerdo, tem o lado direito. O corpo da gente fala. Então, com esse conhecimento que você tem com a medicina chinesa, e de que dentro desses mapas, desses campos energéticos, ficou mais fácil o senhor... Eu vou variar entre o senhor e você, perdão. Você, fica à vontade. Você, tá bom. Programação neurolinguística, que tem a ver com outro tipo de comunicação, mas ter o conhecimento dessa medicina chinesa, desses canais energéticos, te ajudou a entender melhor o que é a programação neurolinguística? Uma coisa ajudou a outra. Vice-versa, vamos colocar assim. A medicina chinesa, ela já fala em problemas psicoemocionais e físicos há 3.000 anos. Então vamos colocar a coisa dessa forma. O médico chinês, ele identifica uma alteração, eu vou dar um exemplo, a palavra qi, gente, quer dizer energia. Tá? Assim na tradução, ou Qi, né, como alguns colocam. Nessa linguagem, então os diagnósticos, às vezes são tratados, eu vou dar um exemplo, vamos ver se fica um pouco claro. O Qi do fígado está congestionado.
Então, esse Qi do fígado, o fígado é o controlador das emoções. Os chineses já falam isso há 3.000 anos. Então, por exemplo, uma emoção bloqueada vai gerar efeitos energéticos, causando problemas no organismo. Vou dar um exemplo de um Qi do fígado estagnado num problema da mulher. Por exemplo, pode haver problemas na menstruação, só para você ter uma ideia. Ela pode ter a tal famosa TPM, sobre alta intensidade, alteração no ciclo, sensibilidade no pescoço, cefaleia, enxaqueca. Para o chinês, é o Qi do fígado bloqueado. E aí a gente vai buscar um equilíbrio. Por que eu citei isso para vocês? E aí você vai me perguntar, o que isso tem a ver com a PNL? PNL é uma ferramenta poderosa do final dos anos 60, início dos anos 70, em que nós conhecemos elementos para organizar ou reprogramar atitudes que podem ajudar o campo emocional, vamos colocar assim. Se você aprende a responder de uma forma melhor, se comunicar de uma forma mais solta, fazer fluir as energias, você estaria usando o PNL, desobstruindo o Qi do fígado e auxiliando a saúde daquela pessoa. Então eu estou usando uma ferramenta junto com outra. Gente, isso é fascinante. Eu não sei como que isso é para vocês. Gordura no fígado. Sim. Também pode ser alguma... Você pode não ter isso, mas vamos lá. Aí eu vou variar. Eu vou corrigir. Você pode não ter isso. Mas, por exemplo, quem tem uma questão emocional, porque a gente está falando de fígado, Qi do fígado. Deixa eu falar só um adendo. Gente, para quem tem filho, para quem assistiu Goku, não sei o que eles falam assim, que eu estou atingindo o maior do meu Qi, do meu Qi. É disso que a gente está falando, tá? Tá tudo ali. Por exemplo... Se alguém chega no seu consultório para acupuntura, para qualquer coisa, que está num grau 2, 3 de gordura no fígado, qual seria mais ou menos um caminho? Falando sobre essa obstrução, tem alguma coisa a ver, não? Não, veja, vamos usar o bom senso. A minha visão, ela é integrativa, tá. E não radical. Entendi. Aliás, eu até vou dizer uma coisa para vocês. Eu aprendi na PNL que quanto mais você integra ferramentas, inclusive tratamentos, mais benefícios você tem. Então, se eu tivesse uma postura radical, eu não permito a integração. Então, eu faço questão de colocar esse preâmbulo, porque gordura no fígado tem que ser tratado com alimentação, tem que ser tratado com dieta, porque é uma alteração estrutural. Vamos chamar assim, material do fígado. Quando eu falo em Qi do fígado, o chinês ele trata a energia. Às vezes, gente, a energia do fígado pode estar alterada e o órgão não. Entendeu agora? Sim. Só que se eu tenho gordura, que é uma alteração orgânica, eu devo sim usar todas as ferramentas que se utilizam para se combater. Eu faria isso, eu usaria e, é claro, usaria as outras ferramentas também, no caso, né? A acupuntura, a medicina chinesa e até a homeopatia, por exemplo. Entendo que aí a soma disso pode trazer resultados muito melhores e até mais rápidos em alguns casos. Isso. Entendi. E aí a gente vai mesclando, tá, gente? A gente vai andando entre a homeopatia, a gente vai falar um pouquinho de tudo e depois trazê-lo para assuntos pautados. Ele já não tem mais jeito. Vamos lá. Fabio, eu acho que é importante a gente falar isso. Quando falamos na medicina tradicional chinesa, ela é baseada em anos, né? Mais de 3.000 anos de observação, de como o corpo da gente se comunica, emocionalmente, como a gente tem, se eu não me engano, aí me corrija, cada órgão nosso tem a ver com um tipo também de sentimento. Um exemplo, meridiano da bexiga tem um pouco a ver com medos ou inseguranças, coisas assim, não é? Isso. Não que seja sempre assim, porque agora você deu uma explanação excelente, que existem questões físicas que não necessariamente, né, a gente falou sobre isso. Mas se eu tenho, não necessariamente uma doença que já manifestada no meu corpo físico, mas eu tenho uma insegurança terrível porque eu tive um trauma
terrível em relação à água, por exemplo. Usar a medicina tradicional chinesa é um caminho para tratar esse trauma? Sem dúvida nenhuma, é um grande caminho. Eu, às vezes, associo e acoplo as situações, mas é um grande caminho, entendeu? O chinês, ele relaciona, como você disse bem, emoção a cada órgão. Para dar um exemplo, o fígado é raiva, cólera. O rim é medo, por exemplo. Então, os problemas, exemplo assim para você, hoje em dia, muito se fala em síndrome do pânico, por exemplo. Sim. Isso tende a alterar o que a energia estrutural do fígado da pessoa. Não é o órgão, tá? Gente, o órgão, não estou dizendo que ele está doente, mas alterando, isso gera alguns sintomas, certo? Que podem repercutir, esse é um exemplo, né? Podem repercutir, no caso do rim, que controla a coluna, a audição, só para vocês terem uma ideia pela medicina chinesa. Então a pessoa pode até ter um problema ali relacionado a essas regiões frente a esse problema. Ela vai dizer, eu me estressei e senti dor nas costas. Só que ela vinha carregando muito medo, ou por alguns aspectos, exemplo, né? Aí é bem ampla a situação. E a hora que você detecta isso, você vai poder trabalhar com outras ferramentas. Aqui eu deixo claro que até um bom psicólogo, que está ajudando muito, sem que ele saiba, estaria fazendo medicina chinesa, sim. Embora ele não tenha esse conhecimento, ao proporcionar o esclarecimento e o reequilíbrio emocional, ele faz com que esse fluxo se integre. Vocês vejam bem, não há separação entre uma coisa e outra. Claro que quando vai desembocar no físico, nós temos o dever de usar ferramentas que sejam estruturalmente importantes para aquilo. Então, como eu disse, uma coisa não elimina a outra, mas um problema mais definido fisicamente, ele pode sim ser ajudado muito com acupuntura, com técnicas, com remédios, sem dúvida, com alimentação. Aí a gente poderia pensar em muita coisa, né? Mas o ideal é que a pessoa pode ter certeza que ela tem alternativas, entendeu? Isso é possível. Certo. Eu vou pedir para o senhor licença. Eu vou ficar nessa, tá? Gente, eu estou tentando me corrigir. Às vezes é mais forte que eu. Eu vou pedir licença um pouquinho, que eu preciso chamar um dos nossos apoios, que é a Nona Rosa. Gente, a Nona Rosa, ela nos presenteou. A gente foi até lá na semana passada, antes de vir para a gravação, a gente foi lá bater um papo. Eu acho que eu postei isso no Instagram de vocês, no Instagram aqui do Chá da Tati. Vocês viram a gente lá tomando café, tomando o Chá da Tati, que lá tem no cardápio agora um sabor específico chamado Chá da Tati, que é uma delícia. E ela presenteou a gente com café, com coisas para fazer café aqui na BSTV. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. A BSTV agora tem como fazer um cafezinho, além do chá que eu já faço, que eu tomo o chá que ela preparou direto pra gente. A gente também agora vai ter um café gostoso para poder tomar. Então, um agradecimento especial à Ana Rosa. Fica aí, sabe mais sobre ela. Café Colonial e delícias de dar água na boca, pertinho de Peruíbe também tem. Quer se sentir em casa, confortável, naquele ambiente meio que na roça, no sítio, na natureza? Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Esse é o Café Colonial, que você pode reservar para curtir com a família e amigos. Cafés especiais e delícias artesanais em mesa cuidadosamente organizada com todo carinho. Mas precisa agendar com pelo menos 24 horas de antecedência. Informações e contato na legenda. Nona Rosa fica na rodovia SP55 Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 356, dentro do Alto Posto Ana Dias, pertinho de Peruíbe. Aproveite para passear. Aqui tem opções bem legais para presentes ou para a sua casa. E tem a mesa posta, montada especialmente para você no dia a dia. Peça 1 hora antes e quando chegar estará tudo prontinho. Uma homenagem a Doce Vovó. Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Café Colonial e delícias de dar água na boca, pertinho de Peruíbe também tem. É isso, gente. Essa é a Nona Rosa. Muito obrigada pelo carinho de sempre. E agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Ferramentas, a gente falou, daí nós passamos medicina chinesa, a gente explanou só um pouco sobre esse assunto, porque eu sei que é muito. Homeopatia, vamos falar um pouquinho disso. Homeopatia, quando eu falo sobre florais, o que é a homeopatia? Vamos começar por aí.
É bem grande. Não, tudo bem, a grosso modo, é uma técnica, uma ferramenta médica, né, antiga, da Idade Média, pode-se dizer que vem desse tempo, em que procura também tratar o ser humano como um todo. Veja bem, são usadas substâncias, vamos chamar, por que se chama homeopatia? É como se fosse a cura pelos semelhantes. Então, o remédio homeopático é como se ele provocasse algo semelhante àquilo que ele vai curar. Então, por semelhança, você dá um remédio, ele faz uma ressonância e a ideia é isso, estabelecer um equilíbrio curativo, certo? Então, é mais uma ferramenta, eu coloco, importante, que pode ajudar no psíquico, no emocional e no físico também, né? No físico é importante que se tenha a noção. É óbvio que tem alguns limites para algumas ações da homeopatia. Mas ela, até explicando, ela não é só ervas. Muita gente às vezes confunde fitoterapia com homeopatia. Não. A homeopatia usa outros materiais, usa ervas, até alguns venenos. Fiquem tranquilos. Veja bem, os venenos são diluídos. Se usa, vamos colocar assim, é como se usasse a energia daquele veneno. O arsênico, por exemplo, é um remédio homeopático. Claro que o arsênico bruto é um veneno mortal. Mas de uma forma diluída, é como se ficasse só a essência do arsênico. E baseado nessa essência, nós vamos introduzir numa pessoa que tenha sintomas relativos àquele remédio, que fazem ressonância, e aí eu vou tentar ajudá-la. Então a homeopatia tem essa proposta. E mesmo em casos agudos, também se trata problemas de criança, por exemplo, rinite, sinusite, amidalite, por exemplo, também por o mesmo princípio. Certo. Então, por exemplo, normalmente as pessoas conhecem florais de Bach. Florais de Bach é homeopatia, é um tipo de... Não é homeopatia, não. Florais de Bach é florais de Bach. Tem uma outra forma de abordagem. A homeopatia tem um caminho mais diferenciado. Mas veja bem, o Bach ele fez pesquisas através de aspiração das essências e obteve resultados. É como se fossem resultados mais pontuais, sim, vamos dizer assim, só para ansiedade extrema, vamos colocar assim. Então eu teria um floral assim. A homeopatia, ela vai numa substância abordar mais coisas. Tem que se enxergar mais o indivíduo, do que ele gosta, se ele tem desejo por doce, se ele é muito friorento ou calorento, entendeu? Por exemplo, vai individualizar. Tá. O médico homeopata, ele precisa, por isso que ele conversa e tem que abordar longamente, porque ele precisa conhecer com detalhes aquela pessoa, com aqueles sintomas. Por exemplo, uma dor de cabeça para o homeopata, vamos dizer assim, é a mesma coisa que um desejo de doces, é como se fosse um sintoma. A pessoa transpira demais à noite, é uma característica, por exemplo. Então isso é feito, é como se fosse um quebra-cabeças. Então o floral de Bach não faz esse processo, ele vai só pontualmente. Entendo. Então a homeopatia envolve mais profundidade. Então não é tudo que é natural é homeopático. Não. Né? Então isso fitoterapia é natural e não é homeopático. Não é homeopático. É muito grande para mim, já deu nó. Mas vamos lá, vamos junto, gente. Vamos junto descobrindo. Então, um exemplo homeopático, eu não conseguiria falar, por exemplo, eu fui me consultar, você vai me fazer por alguma coisa que me incomoda, você vai me questionar muitas coisas para chegar num determinado diagnóstico, para que daí possa ter conhecimento daquilo que o senhor vai utilizar para aplicar para que eu possa melhorar naquele sentido. Isso. Na verdade, é assim. As pessoas procuram um médico com um determinado problema X. Dificilmente ela vai com um foco. Na nossa, inclusive isso dá para abranger a medicina chinesa também, que é o mesmo processo.
Dentro daquela queixa, a gente vai pensar na queixa, mas o mesmo, vamos colocar assim, uma enxaqueca pode ter vários remédios homeopáticos. Depende da personalidade, do jeito da pessoa, da característica dela, vai sinalizar um remédio para enxaqueca e para outra, outro remédio para enxaqueca. Não que você não tenha alguns que possam ser dados quase que alopaticamente, isso existe. Existe assim, a gente chama de farmacinha na homeopatia. Então você tem, alguns são bem conhecidos, como Nus vomica para problema digestivo. E quem conhece o que eu estou falando de homeopatia um pouquinho sabe o que eu estou dizendo. Arnica para contusões, para batidas, por exemplo, que é usada. Existe a fitoterapia, que é a planta, mas eu estou falando do remédio homeopático, que também é usado. Então esses são pontuais, vamos colocar assim. Sim. Certo? Por exemplo, um remédio. Por exemplo, tem remédios que têm uma abrangência grande, mas são quase que pontuais. O laquesis nos calores da menopausa, por exemplo, na homeopatia, né? Que tem uma ação bastante importante. Então você tem remédios que podem ajudar nesse sentido. Agora, a visão, digamos assim, aí entra o bom senso de quem vai tratar. De quem vai tratar. Você às vezes tem que buscar, eu particularmente, eu busco o equilíbrio, e não quer dizer que você não possa usar um ou outro. E vou surpreender você, até um alopático se necessário. Uma coisa não exclui a outra para mim. Certo? Às vezes eu posso pontuar aqui e atingir, como eu falei, numa integração de ferramentas. O erro é sermos radicais. É só isso. Só isso. Só isso, gente. Agora deixa eu perguntar uma outra coisa, porque de fato é muito assunto, mas vamos supor, eu não tenho o hábito de usar a homeopatia, eu não tenho o hábito ou conhecimento de usar a medicina chinesa. Então, se eu tenho uma dor de cabeça que é corriqueira, normalmente eu vou tratando com a medicina tradicional e tomo aqueles remédios que todo mundo conhece, enfim. Eu vou tratando isso, eu não vou tratando a causa, é um problema. Se eu procuro a medicina chinesa para tratar esses desequilíbrios físicos, mentais, que seja na terapia, que seja na acupuntura, vai me trazer também outros benefícios que eu vou tratando agora com a medicina tradicional e vou tratando as causas com essas outras terapias? Sempre a minha visão, de verdade, Tati, eu não tenho uma visão. Se tem uma coisa ética que eu respeito muito, todo e qualquer profissional com as ferramentas que ele usa. Se você não conhece homeopatia, assim eu digo para qualquer pessoa que não conhece homeopatia, use o que você conhece da medicina. Primeiro ponto. Certo? Você vai tratar a amidalite com aquilo que já te passaram, com um antibiótico, com um anti-inflamatório, né? Não importa a ferramenta. A nossa forma de ver é uma... Por exemplo, eu não sou contra o alopata ou contra o remédio tradicional. Eu tenho uma prevalência. Eu me dou o direito, se achasse necessário, usar uma ferramenta isolada. Talvez alguns, por exemplo, vamos dizer assim, as pessoas num hospital, num infarto agudo, ele vai usar medicamentos, apenas medicamentos potentes e necessários alopaticamente, e tem que fazer isso, porque é a ferramenta. Agora, você pode tratar uma pessoa com as ferramentas. A gente faz um balanço, faz uma avaliação, certo? Às vezes você vem tomando alguns remédios alopáticos a longo curso, e isso às vezes tem que ser visto com cuidado, não se deve às vezes retirar, muitas vezes pode não ser adequado, então você tem que fazer um desmame, vamos colocar assim, e poder integrar. O importante é que dentro disso a gente busque um equilíbrio. Mas a minha pergunta foi muito eu uso o alopático o tempo inteiro, mas não é importante eu tentar encontrar essa causa e tratá-la também? É nesse ponto. Sim. Tipo, eu não tenho nenhum conhecimento, mas eu tenho uma dor de cabeça que é corriqueira. Eu vou tomar, eu não vou falar o nome de medicamento, mas eu vou tomar aquele de gotinha que me ajuda, não sei o quê. Mas não é importante eu conhecer o que é homeopatia ou a acupuntura, tentar me reequilibrar fisicamente,
para que não precise tomar esses remédios alopáticos para longo prazo? É mais isso que eu quero dizer, essa Entendi. Importância de ir lá atrás? Você tocou num ponto muito delicado. Qual é a origem? Qual é a causa? Todas essas correntes buscam essa causa, inclusive a medicina tradicional. Ela tem as suas causas originárias. A diferença, às vezes, como eu citei aqui, o médico chinês, por exemplo, ele tem, por exemplo, ele vai fazer uma relação naquele susto o que a pessoa tomou com aquela alteração. Na medicina tradicional fala, puxa vida, isso vai no campo psiquiátrico, realmente houve uma emoção que condensou e trabalhou. Particularmente, tentando entender a vida, esses anos todos, eu tenho convicção que tudo inicia-se dentro de nós. Todas as buscas internas são importantes, inclusive até a busca psicológica, por isso eu estudei também PNL, que tem ferramentas para fazer essas abordagens, tentar ir para aspectos internos do ser humano, raízes, crenças que estejam ali dentro bloqueando, eu estou até indo mais além. Então, existem causas materiais, por exemplo, a ciência busca, vamos supor, causas materiais, alimentação, e são fatores importantes. Só que nem sempre eles são isolados. Às vezes uma coisa está interligada com a outra. Você vai lá e toma um remédio, ele alivia. Mas se tem uma causa emocional ali represada, como eu falei, o qi do fígado, que eu chamo assim, bloqueado, eu tenho que ajudar essa pessoa a desbloquear esse qi do fígado. O remédio é importante e vai atenuar. Mas nesse caso, por exemplo, temos que buscar as raízes emocionais. O que for possível para esclarecer vai ajudar. E todas as outras vão auxiliar no equilíbrio. Nós temos que buscar as raízes e sempre por dentro de nós. Na verdade, está sempre dentro. O que, infelizmente, nós fomos, às vezes, acostumados a enxergar só do lado de fora as soluções e não internamente as soluções. Eu vou deixar esse gancho, você vai saber por quê. Eu vou chamar, gente, um momento... eu não posso só esquecer o que eu vou te perguntar. Eu vou chamar para vocês o Momento Maná agora. Maná é o mercado natural aqui de Peruíbe, fica ali em frente ao Extra Três Marias, na Avenida Padre Anchieta. Eu vou pedir para minha produção me lembrar o número, porque eu estava errando, gente. Eu achava que era um 591 e não é. Se você conseguir, produção, me passar, eu te agradeço. 4691. Então, Avenida Padre Anchieta, 4691 é onde fica o Maná, que é o nosso mercado natural. Eles propuseram para a gente algumas coisas, inclusive da gente ter um momento em que a gente troca ideias, porque a gente traz mensagens dos nossos telespectadores para os seus cônjuges, como ficou nas últimas semanas, enfim. Então eu vou ler um recadinho para vocês, mas antes disso, eu vou pedir para a minha produção colocar para mim o CNPJ que a gente tem divulgado para ajudar as vítimas da catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente está divulgando aqui o CNPJ do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, pedindo para que vocês, ainda vai levar muito tempo, gente, para que isso seja corrigido. Inclusive, eu queria falar uma coisa para vocês. Dá licença, só um pouquinho. Eu estava preocupada hoje de manhã e eu não sei se a minha preocupação é pertinente. Eu estava super preocupada agora com a dengue. A gente sabe que estamos quase em São Paulo, em qualquer lugar, a gente está tendo vários problemas com a dengue, aqui na região principalmente. Mas lá as águas vão baixar, eu não sei como é que é a qualidade dessa água, o que vai acontecer, se tem chance desse mosquito também estar para lá. Então, se alguém aqui importante estiver assistindo esse programa, eu queria levantar essa pauta também, sobre a gente conseguir doar repelentes, outras coisas lá. Eu estou com isso muito forte na minha cabeça e eu queria trazer. Aqui embaixo está o CNPJ do Governo do Estado. Se vocês puderem doar, se vocês estão doando, seja como for, ou só compartilhando informação, já é de muita ajuda. A gente não pode deixar esse assunto cair em esquecimento, gente, porque vai levar muito tempo para isso se corrigir ou para as pessoas se restabelecerem, tá bom? Eu não queria deixar isso passar. Enquanto isso, já só vou ler alguns recadinhos que vem pra gente, Fábio. Tem acontecido coisas muito legais aqui nesse Momento Maná, inclusive declarações de amor para as esposas, para os maridos, isso é muito legal. Deixa eu ler o que a gente tem de recadinho. Tati, manda um beijo para mim. Rita, do Jardim das Flores, Peruíbe. Rita, beijo para você, do meu tamanho.
de acordo com a Idealfit, talvez menor daqui a um tempo. Mentira. Tati, eu e meu marido somos de Gêmeos e Libra, igual foi falado. Estávamos em dúvida sobre o projeto desse ano, mas as cartas do Adriano falaram conosco e nos deram coragem de seguir adiante. Obrigada, Stephanie. Stephanie, é muito legal vocês acompanharem, inclusive, ele estava falando dos signos que são complementares, né? Assim como é Gêmeos e Libra. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: o Adriano, além de estar no programa aqui com a gente, @Adriano Ferreira Tarô no YouTube, ele faz uma explanação maior aí dos signos. Então, fica a dica, Stephanie. Obrigada pelo seu recado. É isso, Momento Maná. Então, vocês encontram no 4691, na Avenida Padre Anchieta, o que vocês precisarem de, se vocês são veganos, se vocês têm questões diabéticos, coisas que vocês não podem ter com leite, se vocês têm intolerâncias, e enfim, ervas, entre outras coisas, Maná é o local, nosso mercado natural, tá bem? Então, se vocês quiserem também mandar mensagens aqui no Momento Maná, aqui na tela a gente está colocando o WhatsApp da TV. Então, vocês podem colocar o WhatsApp para mandar direto para o programa Chá da Tati, tá bom? É isso. Agora, deixa eu voltar aqui com ele, porque eu fiquei com uma coisa na cabeça enlouquecedora. A gente estava falando, agora eu preciso só retomar, porque eu estava falando do Maná, eu já me lembro dos meus chás, das minhas coisas de lá. Assunto delicado, né? A gente não está preparado para nos conhecermos internamente, certo? Sim. Sei lá, não é uma coisa comum, porque não é confortável a gente se conhecer, não é? Ou numa terapia, ou quando a gente vai falar sobre... É difícil até dizer não, a gente tem dificuldade em se comunicar, às vezes quando a gente está com sentimento, com algum problema. Aqui no Brasil, a nossa cultura é uma cultura um pouco de mascarar o que a gente sente. Estou falando besteira? Não está falando. Está vivendo a nossa realidade, nossa prevalência. Mas aí, agora eu vou entrar um pouquinho, a gente falou um pouquinho da homeopatia, falamos um pouquinho da medicina chinesa, que depois a gente está englobando tudo isso, mas vamos falar um pouquinho da PNL. Esse assunto da gente tentar se enxergar, se olhar, seja por qual âmbito for. A PNL, Programação Neurolinguística, também trabalha com como a gente se comunica com as pessoas, certo? Certíssimo. E muito. E muito. E muito. E aí, como é ter esse conhecimento e como as pessoas chegam para uma consulta de PNL? Como que é isso funciona? Como que é esse universo? Então, para o meu telespectador, está lá em casa, sentadinho agora, tem muita dificuldade em dizer não, tem muita dificuldade em se colocar numa situação mais confortável, prefere dar conforto para as outras pessoas, se anulando. Tem gente que tem o hábito de autossabotagem. Como é que essas pessoas falam, ok, vou procurar alguém específico em PNL? Sem dúvida, a PNL, entre todas, apenas para dar um exemplo, existem vivências na PNL, né? Para você que está me vendo aí. A PNL, a gente estuda todas as ferramentas da comunicação conhecidas e eu te garanto que a maioria não conhecidas, certo? Apenas como exemplo, no que você citou agora, existem técnicas para aprender a dizer não a alguém, na PNL. Então existe como você colocar a pessoa numa vivência para ela aprender isso, para ela vencer essa barreira, né? Isso para uma comunicação externa. Mas talvez para mim o mais importante na PNL é o que está debaixo aqui do nosso rosto, debaixo dos nossos canais, e não é percebido com facilidade e causa muitos problemas a respeito da comunicação por desconhecimento geral do assunto. Talvez é melhor eu sempre, não sei se eu tenho tempo. Fique à vontade. Eu estou fascinada com você, acredita? Então, o que acontece? Eu vou dar só um exemplo. Você que está me vendo, a maioria das pessoas fazem imagens mentais, apenas por um exemplo, isso é PNL. Só que 80% a 90% faz imagens. Tem pessoas que não fazem. Eu sou uma das que não faz, só para você ter uma noção. Então, às vezes eu chego para a pessoa, eu falo assim, imagine-se numa montanha russa, né? Você que está me vendo, muitos já estão se imaginando na montanha, ela se movimentando, fazendo todo o processo. Eu não faço isso com facilidade.
Eu não faço. Eu apenas tento fazer um esforço para formatar a imagem. Para facilitar o que eu quero dizer. Então, existem pessoas que fazem imagens e outras que não fazem. Só isso já é um autoconhecimento. Se você for pedir para mim imaginar-me num jardim florido, com passarinhos azuis e caminhando, eu não consigo fazer essa imagem. Eu tenho 67 anos e desde que eu nasci eu não vou fazer. Porque o meu cérebro não formata imagens. Só que isso é PNL. As pessoas não sabem disso. Eu me preocupei com a PNL na educação. Por que um precisa estudar em voz alta? Por que o outro tem que ser em silêncio? Uns conseguem estudar com som ligado, outros não. Existem explicações na PNL para isso. Aí eu te respondo, uma das partes do que eu faço no consultório, às vezes é esclarecer numa consulta. É como se eu dissesse, você funciona assim. Você formata imagem, então você vai ter facilidade, mas o teu filho não faz assim. Você está discutindo com ele, ele não faz o processo que você faz. E as pessoas estão discutindo e não sabem. E isso já daria um problema emocional que iria repercutir lá no que do fígado, por exemplo. É muita coisa. Sim. Entendeu agora? Eu não estou dizendo que isso é uma coisa simples, mas que é completamente ignorado pela população. Por exemplo, que existe diferentes... Por exemplo, tem pessoas que só fazem imagens paradas na mente. Você que está me ouvindo e não faz, pode estranhar isso. Você está ouvindo eu falar, mas não é possível. Eu sempre fiz desse jeito. Pesquise. Pergunte assim, faz uma... Você fez... Pergunta, veja bem, você fez imagens com facilidade ou não? Apenas para ver uma pessoa. Vocês vão ver a maioria falando, mas tem pessoas que têm dificuldade e não fazem. Imagine um aluno na escola. Sim. Ele tem um problema que não é esclarecido, nem o professor sabe e nem o pai sabe. Agora eu vou para uma outra toada falando Sim. exatamente sobre isso. Sim. A gente estava numa era de coachings, né? Não vou entrar no mérito de coaching, se é bom ou se não é. Sim. Cada um tem sua opinião, mas vamos lá. Então eu vou estudar sobre o cara que senta e fala assim, você vai usar da física quântica para a lei da atração, então você se imagina no carro que você quer, você coloca aquilo... E aí todo mundo fica achando que isso é fácil. E essas pessoas que não têm facilidade em colocar imagens e se imaginar, se sentem frustradas por não alcançarem esses objetivos. Isso também faz algum tipo de sentido? Com o conhecimento da PNL, uma pessoa poderia usar essas ferramentas com mais pontualidade, com mais direcionamento. O que interessa não é formatar a imagem e nem falar, é sentir a situação. O que flui na lei da atração, o que faz uma mudança no ser humano, é quando ele modifica a sensação. Ele pode pensar e não sentir, então não atingiu o objetivo. Se ele faz uma imagem e sente, aí ele configurou uma atitude dentro dele. Aí ele vai atrair, fluir e vai abrir um campo no universo de vida dele. Se ele, a chave está assim, presta atenção, é sentir no corpo. Não é só. Eu tenho que falar e vestir. A hora que eu vestir, você tornou uma atitude. Fazendo imagens, se você fizer, ou como eu que não faço, eu repito, porque eu sou mais auditivo. Então eu falo e procuro sentir no corpo. Se eu sinto no corpo, eu configuro o que eu chamo de uma atitude, como alguns autores nessa área falam. Como a gente é complexo, doutor Fábio. Muita coisa. A gente ainda não sabe muito sobre nós. Não é? Muita coisa. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta. Como é, em sã consciência, na sua vida? Porque assim, vamos falar, medicina chinesa, que a gente colocou como tópico, é extenso, é vasto, e aí daí não suficiente, que já é autoconhecimento, conhecimento, corpo das pessoas, daquilo. Homeopatia, que vai necessitar de ti um outro vasto conhecimento, e aí programação neurolinguística, que também vai para outra toada. Primeiro, como é que são esses desafios para você? Onde você chegou nisso?
E segundo, a sua atuação. Então, para quem for, a gente vai colocar, gente, o telefone do Dr. Fábio aqui embaixo, como vocês fazem para encontrá-lo, enfim, todas as informações. Porque imagina ter essas 3 frentes, e acho que até um pouquinho mais, mas eu não aguento mais a palavra. Essas 3 frentes para você conseguir achar alguns focos e ter alguém com essa responsabilidade com a alopatia, enfim, com os alopatas, né? Enfim, é muita coisa boa. A gente está colocando aqui para vocês o telefone dele. Mas e aí, doutor? Como assim? Em que momento você disse, é isso que eu quero ser? Eu acho que talvez eu vou falar uma coisa para você muito interessante sobre o ser humano. Não importa as ferramentas que você usar. Todas, eu não estou falando das que eu mexo. Aqui eu quero fazer um adendo maravilhoso para outros profissionais como fisioterapeutas. Não estou falando não o que eu faço só, gente. Todos, um psicólogo aprofundado, que seja um psiquiatra ou qualquer terapeuta. Existe uma coisa na saúde muito simples. São ferramentas, mas, vírgula, ninguém isenta você da sua atitude interna. E nenhuma ferramenta dessa vai fazer isso por você. Eu vou talvez dar um exemplo para você. Eu posso ter uma pessoa magoada e dar algumas ferramentas para ajudar nos efeitos que a mágoa lhe causa. Tá. Então eu ajudo. Agora, vai ajudar, ela vai equilibrar, mas ela precisa perdoar, por exemplo, para resolver a questão. E aí eu posso usar técnicas até de PNL sem que ela saiba para isso. Não estou falando só na questão religiosa, por exemplo. Por exemplo, que é muito abordado mais na religião isso. Sim. Agora, por que eu quis dizer? Sempre vai ter algo que depende de uma atitude sua. Você recebe todas as ferramentas, dão suporte, ajuda e auxílio, mas ninguém substitui o ser e o livre-arbítrio dele. Eu escolho, eu faço opções para melhorar na minha vida, por exemplo. E eu até diria aquilo que eu falei para vocês, uma dica. Quando você fizer isso, vista de corpo, né? Não de cabeça. É de corpo que você faz isso. Senão você fica só no falar. Uma pessoa quando fala que perdoa, aí eu perdoei na cabeça, mas você vestiu no corpo? Pronto, aí você vai saber se perdoou ou não. E mudou a vida. Simples assim. Só que o que eu falei aqui vai melhorar uma série de alterações orgânicas tratadas com a medicina chinesa, tratadas com a homeopatia, com a medicina convencional, com as ervas, seja mesmo com a alimentação. É importantíssimo, a gente tem outro assunto, tá, não é mais importante, mas a resposta que eu dei é o seguinte: ninguém isenta de uma mudança. Então eu diria, porque muitos poderiam pensar que uma substância pudesse modificar você 100%. Não é verdade. Vai ajudar demais. Você vai sentir melhor. Mas eu acho que nós estamos aqui com alguma finalidade para aprender, avançar e refletir. Ninguém está de graça por aqui. Eu acho que isso é uma lição para todos nós, né? E acha que essa sua curiosidade pela vida, porque um pouquinho do que nós conversamos antes, existe aí em ti uma vasta curiosidade de conhecer esse universo, né? Em vários campos. Sim. Mas essa curiosidade foi te levando a tentar entender melhor a si mesmo e levar isso adiante? Ou era uma curiosidade de como os humanos funcionam, como fazer esse mundo melhor? Vou tentar perguntar melhor. Desde muito cedo, essa sua curiosidade para entrar nesses assuntos que são complexos, para entender, foi uma curiosidade de conhecer a si mesmo e melhorar como pessoa e levar isso para além de ti? Sim. Ou essa sua formação já vem de uma tentativa de entender o mundo em si, como ele funciona? Me fiz explicar direito a pergunta? Fiz, entendi. Eu acho que dentro dos meus anseios, muito mais para levar aos outros. Claro que ao buscar, enxergar que a verdade ela não está fixa em nenhum ponto específico preso.
Então, a ideia que eu tive, e a PNL me ajudou a ter essa visão, é essa multifacetada de elementos que tem a vida. Vários conhecimentos, eles não se excluem, eles se integram. Eu sempre me fascinei buscando entender. Com isso eu iria me conhecer, entender, entre aspas, meus enigmas, meus anseios, minhas dificuldades. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, como eu citei aqui sobre aquilo das crianças no colégio, a vontade de levar isso é muito grande. Porque às vezes você vê conhecimentos que são até simples, mas não estão à disposição da população. E são coisas que, eu diria que até um dever, né? Então eu abracei o meu trabalho, a minha vida, né? Para poder, vamos dizer assim, buscar ferramentas de ajuda, de autoajuda, no sentido saúde, equilíbrio, mente, corpo, e ao mesmo tempo distribuir. Na minha conceituação seria muito difícil se eu fosse fazer apenas para mim. A intenção não era essa nunca. Nem seria feliz por isso, né? Porque na verdade você ficar agregando algumas ferramentas e não distribuí-las, você não está contribuindo com ninguém. Aliás, a felicidade maior é essa contribuição. É óbvio que isso é um trabalho de toda uma vida, no meu caso, né? Isso me interessa desde longo tempo. Já pensava em acupuntura há 35 anos atrás. Não é um assunto moderno, para mim, que surgiu há pouco tempo, né? Mas eu via nisso, citando a acupuntura ou a medicina chinesa, porque naquele tempo muito se tinha até preconceitos. Isso é coisa de chinês. Eu ouvi bastante sobre isso, né? Mas eu sempre pensei que o tempo era o melhor remédio. Ai. É isso. A gente está indo para o final do programa, mas antes eu quero chamar a Central do Empreendedor, e aí depois eu quero falar especificamente sobre esse trabalho que o senhor fez com as crianças, enfim, questionando um pouquinho também sobre esse mundo, esse universo do empreendedor. Eu já chego lá. Gente, eu quero falar da Central do Empreendedor, nosso parceiraço aqui da casa, nosso parceiraço do programa Chá da Tati, e também responsável por esse programa, por toda a parte burocrática aqui, quando se fala em burocracia ou essas questões, eu deixo na mão deles. A Central do Empreendedor é uma contabilidade que fica localizada aqui em Peruíbe, mas atende toda a região da Baixada Santista e também o estado de São Paulo, procurando sempre ampliar para melhor atendê-los. A Central do Empreendedor é uma contabilidade que tem um sistema tracking, eles vão acompanhar a sua empresa de dentro para fora. Ou seja, quando a gente fala em contabilidade, é importante que a gente tenha pessoas responsáveis acompanhando a nossa empresa. Assim, se a ideia é não ter nenhum erro, né? Mas se vocês vierem de uma outra empresa, alguma coisa aconteceu, precisa ter responsabilidade. Pessoas que, se acontece um erro, gente, presta atenção, é muito grande, multas, questões de impostos. Então, ter alguém responsável para que não deixe isso acontecer faz toda a diferença na vida da sua empresa, tá bom? Então, fiquem atentos, procurem a Central do Empreendedor, saibam como gerir a sua empresa nessa parte administrativa, contábil. Vocês precisam ter isso com muito carinho, com muita cautela, para irem longe aí no seu empreendimento, tá bom? Então, conheça a Central do Empreendedor, tem o QR Code aqui, mande um WhatsApp, acompanhe os programas que eles estão fazendo na região, que eles aqui na casa, aqui na BSTV, às terças-feiras, eles estão entrevistando os pré-candidatos para prefeito, para vereador, para entender o que eles querem trazer de benefícios aos empreendedores da cidade, tá? Então fiquem atentos. Essa é a Central do Empreendedor. O senhor me falou do programa que teve, de um trabalho que fez com as crianças, porque vai identificando aí a maneira que cada um tem de absorver informação. Isso. Né? Isso. Se quiser falar mais um pouquinho disso, só para eu entender, quando eu vou para uma empresa, eu vou contratar um novo funcionário para um determinado cargo. Sim. Qual a importância da PNL? Para mim seria capital, digamos assim. Não é só nesse contexto. Sim. Com as ferramentas, vamos chamar assim, da PNL, você acaba aprendendo que quando seres humanos se comunicam, existem
a linguagem verbal e existe a linguagem não verbal. Então, por exemplo, para mim interagir positivamente ou satisfatoriamente com você, até se eu ficar na posição que você está aqui, nesse exato momento, de forma similar, há uma similaridade de forma inconsciente que aproximaria nosso contato. Isso do ponto de vista externo. Mas existem, por exemplo, a PNL estuda tudo, a importância de um tom de voz, a importância de um olhar, o que isso significa, o que é uma resposta não verbal quando você conversa, se há um acompanhamento ou não há um acompanhamento com aquilo que você está apresentando. Digamos assim, a ideia de fazer ter uma desenvoltura são todas ferramentas. Eu só estou tentando colocar coisas assim muito por cima, dentro da que a PNL pode contribuir. Então ela pode, em cursos de PNL, eu dei 17 cursos de PNL, eu só parei antes da pandemia e tal. Nesses cursos você consegue treinar isso. Né? Então, porque cada tema é uma espécie de um pequeno treinamento. E as pessoas, às vezes, elas precisam mesmo vivenciar isso. Então, como eu disse, você passa a dominar a comunicação, entendeu? Por exemplo, muitas vezes as pessoas não sabem. Eu vou dar só números interessantes para você. Numa comunicação interpessoal, por exemplo, segundo estudos que a gente leu alguns anos atrás, olha o que eu vou dizer. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para você. Sim. Quanto por cento você acha que numa comunicação, chuta, quantos por cento envolveria a palavra? De 0 a 100, a palavra falada. Eu vou no 50-50, vamos 50%? Não tem problema, fica tranquilo. Vocês também podem pensar sobre isso, tá? Quanto você acha? Ela disse 50%. Tudo bem, aqui vocês não... Eu vou te surpreender. 7%. 38% é o tom de voz. 38%. Vamos colocar o tom de voz, aquilo que você enfatiza. 55% a tua postura fisiológica. E 7% a palavra. Isso é estudo. Estou impressionada. Então você vai se apresentar para alguém assim, ó. Oi, tudo bem? Tudo em ordem? Eu estou aqui me apresentando para vocês. O que vocês acham? O que o senhor quer saber de mim? Eu estou dando um exemplo, me perdoe só. É apenas isso, são ferramentas de comunicação. Isso é apenas uma informação sobre... Talvez as pessoas não deem a importância do que é a fisiologia e um tom de voz. Isso eu falava para os professores. Falei, professor, você está colocando um conteúdo, mas você tem um movimento. Você tem um tom. Aquele professor que você gostava, não é aquele que você... De alguma forma ele passava um tom maior. Ele se movimentava mais. Ele fazia inconscientemente, talvez. A PNL ensina isso. Então eu posso ter já bons atributos, mas eu posso aprender outros. Eu posso ampliar essas ferramentas, colocá-las em prática, ou colocar como disponibilidade de ferramentas para a minha profissão, nesse caso um professor, por exemplo, um comunicador, uma pessoa que vai fazer um atendimento, entendeu? Nas crianças, o que eu falei ainda é mais sério, porque as pessoas não é só para quem... Eu vou dar um exemplo, você vai ser entrevistada. Se eu identifico que você é mais visual, é uma coisa. A pessoa mais visual, ela vai pedir imagens, por exemplo. Então eu teria que entrar numa sintonia visual com essa pessoa. Mas agora nem todos assim. Outros são mais de movimento e toque, que a gente chama de sinestésico, outros são auditivos. Então, quanto mais se conhece, mais se possibilita entender. No caso das crianças, o meu foco lá naquele trabalho era esclarecer a elas as melhores formas de estudar ou de aprender e de assimilar. O que é mais
triste até, posso até dizer assim para vocês. Por exemplo, eu pegava, citando uma criança parecida com o meu eixo, que é mais auditivo. Eu funcionava sem perceber, mais falando em voz alta. Então eu vi uma criança que ia entrevistar e percebia que ela era auditiva. Só que o pai dela disse que ela tinha que estudar em silêncio, porque era mais correto. Deixa eu só falar uma coisa para o senhor. Eu não tenho mais tempo. Tem que entrar o próximo programa. Não, mas eu não quero perder. Vamos fazer o seguinte, tem que entrar o próximo programa, a gente precisa entregar, mas é esse assunto que a gente vai falar no próximo programa, pode ser? Tudo bem. Então a gente vai falar sobre PNL e vai começar por aí. Tudo bem. Tudo bem? Tudo em ordem. Gente, eu preciso entregar agora, porque tem um programa vindo depois do Chá da Tati. Me desculpe, porque eu estava enlouquecida, mas eu preciso entregar o programa. Quero agradecer vocês, Fábio. Eu não tenho palavras, porque agora a gente falou de comunicação, mas é isso. Beijo para vocês, até semana que vem. Tenho que entregar esse programa, mas a gente volta conversando com ele. Obrigada, até mais.